fala, você pode se apresentar para eles, tá? Fique à vontade, por favor, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Smart Tour por esta importante conferência virtual. Um prazer enorme estar com vocês. Senhor ministro, eu sei que ele já se foi, mas um prazer enorme. Meu nome é Helena Bononi, eu sou VP no WTTC. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem o WTTC é e como nós atuamos. Temos nosso escritório principal em Londres, representamos todos os segmentos do setor de viagens, como cruzeiros, companhias aéreas, carros, hotéis, parceiros de tecnologia e outros. Nosso principal objetivo é de garantir políticas justas e o crescimento sustentável do setor. Trabalhamos muito com o governo, temos bastante contato com o ministro e em demais países, mas também atuamos bastante fortemente no Brasil. Por mais de 28 anos, uma das principais realizações do WTTC foi pesquisa, continuamos a quantificar o impacto econômico desse setor em mais 185 países, incluindo PIB, crescimento e número de empregos criados, muito importante, né? Somos o órgão que representa o setor privado global de viagens e turismo, nossos membros são CEOs, presidentes de alguns dos maiores nomes da indústria e temos representação global. Então, principalmente, representamos o setor com uma só voz. Então, aqui vocês veem um resumo da nossa pesquisa global. Então, rapidamente, com os números de 2019, observamos um crescimento do PIB em viagens e turismo de 3,5%, mais do que a média da economia mundial de 2,5%, 10,3% do PIB mundial é gerado pelo setor, que emprega uma em cada 10 pessoas no planeta. Tivemos números muito favoráveis, também no Brasil, em 2019, um setor muito relevante, com 7,7% de contribuição de viagens e turismo no PIB, representando mais de 16,9 milhões de emprego. Também com crescimento de 3% do PIB em viagens e turismo, comparados a 1,2% do PIB da economia. Então, isso para vocês terem aí uma ideia da relevância na participação do PIB e também na geração de empregos. Então, no entanto, com a crise do Covid, prevê-se que o setor tenha perdas sem precedente para 2020, devido a essa crise muito inesperada. Com mais de 100 milhões de empregos sendo perdidos e uma perda estimada de 2,7 trilhões em PIB de viagens e turismo. Ainda assim, o WTTC continua monitorando os números globalmente e também de cada país onde damos suporte. Mesmo assim, acreditamos que com medidas corretas para apoiar a sobrevivência do setor, como as medidas que o senhor ministro acabou de mencionar, muito importantes, podemos sim ainda ser um veículo poderoso para impulsionar a recuperação. E para garantir que o setor sobreviva e possa aumentar sua resiliência, a colaboração e o alinhamento são fundamentais. Eu queria rapidamente mostrar para vocês um relatório de gerenciamento de crises lançado pelo WTTC em novembro de 2019, que analisou 90 crises em 4 tipos de situação, especialmente terrorismo, estabilidade política, casos de doença e surtos e desastres naturais. Embora a estabilidade política tenha o maior número médio de recuperação, vocês veem aí 22 meses, casos de doença, surtos também foram altos, com um tempo médio de recuperação de 19 meses, 19,4. Nossa pesquisa revelou, porém, que embora as crises sejam mais frequentes, elas cada vez têm um impacto menor porque as melhores práticas estão sendo utilizadas. Com efeito, o tempo médio de recuperação diminuiu significativamente de 26 meses em 2001 para 10 meses em 2018. Temos esse relatório disponível no nosso site, se vocês quiserem verificar com mais detalhes. É importante mencionar, então, que todo esse trabalho de reunir melhores
práticas e gerenciamento na preparação e recuperação de crises, que o WTTC tem feito há muitos anos, auxilia muito, permitindo que seja possível, então, aprender com o passado. Então, nós vimos que a experiência com 11 de setembro revelou que uma abordagem isolada com falta de padrões internacionais não conduz a uma recuperação rápida e afeta significativamente a experiência do passageiro. Então, naquele momento, nós vimos, por exemplo, filas imensas em aeroportos, com processos de segurança aumentados, o que impactou muito as viagens. Naquele momento, não houve colaboração com o setor privado, né, entre o governo e o setor privado, e houve alguns probleminhas no início, mas depois foram ajustados, mas demorou um pouco para que fossem ajustados. Por outro lado, com esse aprendizado, a recuperação da crise financeira em 2008 foi mais rápida, graças a uma abordagem coordenada e estrita colaboração entre os países do G20. Então, o WTTC atua fortemente com o G20, compartilhando as melhores práticas e o gerenciamento eficaz de crises. E, por fim, o WTTC acredita que uma rápida recuperação em viagens e turismo será possibilitada pela colaboração entre o setor público e privado, nacional e internacionalmente, aprimorando a experiência atual de viagem, incluindo novos protocolos de saúde e outros como tecnologia, também como já foi falado pela Juscelia e pelo senhor ministro, adotando padrões globais de saúde para garantir a confiança dos viajantes e também novas tecnologias que permitam o rastreamento de testes de saúde, como foi falado, e também tecnologias que minimizem a necessidade do contato físico, que são as tecnologias que nós chamamos de tátiles, né? sem contato físico. Alguns princípios para a recuperação. O WTTC acredita que uma abordagem coordenada global para remover barreiras e reabrir as fronteiras é fundamental. Também acreditamos que as viagens domésticas reiniciarão mais fortemente no início, seguidas de regionais e finalmente internacionais. Estamos também trabalhando com recomendações para que testes rápidos da Covid sejam feitos antes da viagem. Em breve teremos uma recomendação de todos os pontos da viagem onde testes rápidos deveriam ser, então, feitos. E depois também, com a vacina disponível, certificados de saúde para que sejam disponibilizados. Enfatizo que nós representamos todo mundo, então trabalhamos muito para que estes processos sejam, na medida do possível, padronizados. Então, vemos que se o passageiro de um voo cruzeiro mostrarem, através de testes, que não tem o Covid-19, isso trará mais confiança ao setor, juntamente com padrões de higiene, processo de limpeza, distanciamento. Todos os serviços de viagem, então, poderão retornar a uma combinação de algumas soluções eficazes. Nós também trabalhamos fortemente junto aos governos para apoio financeiro a trabalhadores, empresas e promoção para uma rápida recuperação, que será importantíssimo. A WTTC, então, rapidamente trabalha com 3 pilares estratégicos. A segurança de viagem inclui uso de biometria e outras tecnologias. Na área de gerenciamento de crise, acabei de mencionar algumas de nossas iniciativas, e também trabalhamos na área de crescimento sustentável, com iniciativas como políticas de desenvolvimento e de destinos. Eu falarei um pouquinho mais sobre a segurança de viagens, e na área de tecnologia, nós temos o programa que chamamos Viagens Seguras e Integradas. Nós acreditamos que tecnologias como a biometria e outros sistemas integrados trarão resolução para alguns dos desafios, agora com a recuperação. E nosso foco na viagem inclui todos os serviços, da parte aérea ao hotel, cruzeiro e carro, porque realmente, como o senhor ministro comentou, precisamos considerar todo o trajeto para trazer de volta a confiança do viajante. Há muitos testes piloto, usando o reconhecimento facial, por exemplo. Continuamos trabalhando bastante fortemente para que tenhamos padrões para o uso da biometria e reconhecimento facial tem se comprovado muito eficaz.
podendo ser utilizado de forma rápida em check-ins, ao despachar a bagagem, no processo de segurança dos aeroportos, no embarque e também em imigração. E sendo também com isso possível uma viagem mais integrada e utilizando-se tecnologia com menor contato físico, que seria então para prevenir qualquer tipo de contágio. Um pouco sobre avanços tecnológicos, o WTTC fez recentemente uma pesquisa que pediu a viajantes internacionais de 5 mercados europeus e também Estados Unidos. Ainda não fizemos na América Latina, pretendemos continuar com essas pesquisas, mas inicialmente a nossa pesquisa revelou que em média 4 em cada 5 viajantes internacionais tem sim interesse em compartilhar a sua foto antes da viagem para acelerar os processos e melhorar esses processos. Então, com a foto e a biometria facial, há diversas tecnologias que podem facilitar o processo de viagens. E, além de ajudar com a recuperação, integrando o componente da saúde e também integrando-se tecnologias que não exigem tanto contato físico, além disso, tem outros benefícios, como maior rapidez na migração, ajudando, então, no distanciamento social e menor número de pessoas, evitando aglomerações, e também evitando-se, como, por exemplo, passaportes falsos. Então, tem realmente vários benefícios no uso dessas tecnologias novas. Temos aí trabalhado em 3 frentes. Muito importante a capacidade dos sistemas se comunicarem um com o outro para que o passageiro não tenha que seguir processos diferentes a cada país, a cada viagem, sempre com foco nas necessidades do passageiro, então, e levando em consideração regulamentos para privacidade e segurança dos dados, importantíssimo no uso e compartilhamento, não só de informações de biometria, mas também dados particulares de cada passageiro. Então, vemos aí rapidamente a visão do WTTC com referência ao futuro, a viagem ideal, e também trabalhamos em passos para que alguns desses processos já sejam implementados para facilitar a recuperação, então, das viagens do setor. Como você vê, essas são as principais etapas do viajante, a parte aérea, hotel, carro, um cruzeiro. Nossa visão é ter vocês compartilhando seus dados de sua casa, saindo para o aeroporto, fazendo check-in, usando biometria, né, reconhecimento facial, seu rosto automatizando a entrega de malas, prosseguindo até o portão de embarque, sem necessidade de tocar em tantos equipamentos, sem necessidade de tirar o passaporte do bolso ou o cartão de embarque, com a tecnologia que evita esse contato frequente, né, então previne assim o contágio, e fora do aeroporto para que você possa utilizar também esses dados e com um componente de saúde, para a retirada de um carro, a abertura de um check-in no hotel, para que você chegue até o seu quarto. Então, estamos trabalhando fortemente para que os testes sejam feitos como parte do processo, posteriormente o certificado da vacina seja também integrado e a utilização de tecnologias que minimizam aquele contato físico para que, então, seja menor a probabilidade do contágio. As tecnologias já estão disponíveis e isso pode se tornar realidade, e não tudo ao mesmo tempo, mas como eu falei, trabalhando passo a passo, e continuamos então trabalhando com o setor privado e público para que isso aconteça, já que parte do processo depende dos governos. Então, só para finalizar aqui, eu tenho um pequeno exemplo de alguns pilotos que o WTTC está programando, provavelmente para início do ano que vem. O viajante utiliza um app para se cadastrar, informa, então, o seu certificado de saúde, seja do teste ou da vacina, posteriormente, dá o seu consentimento da utilização da informação. Durante a viagem, aquele passageiro é verificado com o seu reconhecimento facial,
o perfil do viajante fica, então, disponível na duração da viagem, depois é tudo descartado, levando-se em consideração toda a parte de privacidade e segurança de dados. Então, essa é a visão para a qual trabalhamos, é um pouquinho da nossa visão para você, e agradeço novamente a oportunidade. Se tiver um tempo para perguntas, estou à disposição. Muito obrigada, Helena. Sim, a gente tem aqui algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta que eu puxei aqui foi sobre os voos domésticos, né? Como manter esse protocolo de segurança dentro dos voos domésticos, já que a gente sabe que vai ser o primeiro a retomar, né? Essa retomada doméstica para depois internacional. Sim, ótima pergunta. Como eu mencionei, é uma combinação de várias ações. Então, existem aí as tecnologias que vão auxiliar a recuperação, que podem ser implementadas. Estamos fazendo algumas recomendações, trabalhando junto ao governo, mas também estamos trabalhando em protocolos de saúde, de limpeza, higienização, distanciamento. Então, acreditamos que as viagens podem sim retornar, mas se várias ações forem tomadas de forma para que o passageiro tenha, então, a confiança de viajar. Então, várias companhias aéreas estão alterando a forma como fazem a higienização após cada voo, uso de máscaras, toda a parte da limpeza, atendimento. Então, são vários fatores. Em breve, nós esperamos que dentro de 2 semanas o WTTC vai, então, publicar alguns desses protocolos e vai, então, iniciar conversas com o governo para que esses protocolos, esses padrões sejam utilizados, também trabalhando com as diferentes associações que atuam nessas áreas. Muito bom, muito interessante, muito legal esse posicionamento de vocês. Acho que isso é válido para o mundo todo, para o Brasil. A gente está vendo uma preocupação bem grande com isso. Uma questão que apareceu aqui, Helena, é sobre, já que a gente está trabalhando com tecnologia, e aí uma grande parte para que isso aconteça, tem que ter esse aparato tecnológico à disposição, o Estado precisa avançar com a 5G aqui no Brasil também, né? Para que a gente consiga tratar isso de uma maneira diferente. O que você acha em relação a isso, a esse tipo de cobertura, a essa necessidade de utilizar para que seja, como é que eu posso te falar uma palavra, seja monitorado, funcione realmente, né? Porque a gente tem só 3G, 4G aqui no Brasil. Acho que auxiliaria bastante a gente dar um pontapé e trazer o 5G para funcionar mais rápido, para conseguir isso, né? Algumas tecnologias usando biometria já estão até sendo implementadas no Brasil, como primeiro passo, os quiosques no setor internacional já utilizam a biometria comparada com o chip do seu passaporte. Então, sim, é possível iniciar com essas tecnologias dentro da infraestrutura atual. Temos algumas recomendações, temos relatórios e trabalhamos com as empresas de tecnologia, algumas das quais atuam no Brasil. Então, eu vejo como possível esses primeiros passos, sendo que alguns já estão sendo implementados nos aeroportos internacionais. Perfeito. Uma questão que surgiu aqui o turismo, ele tem muito contato, né? Ele preza muito o contato entre as pessoas. Como é que a WTTC vê isso, esse nosso novo normal, né? Essa mudança que a gente teve nesses poucos 3 meses. Como é que vocês analisam isso? Sim, bastante relevante. Então, neste momento, estamos preparando um novo estudo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, justamente sobre esse novo normal. Qual será as tendências do futuro, como cada viajante vai se comportar dentro dessa nova realidade, e acreditamos que com as medidas necessárias poderemos então retornar, as viagens vão retornar, como eu falei anteriormente, talvez com o doméstico primeiro, depois regional e internacional, talvez demore um pouco para voltar a ter o volume
que tínhamos anteriormente, né? Mas acreditamos que com várias ações, em colaboração, o setor privado com o setor público, com os governos, isso é possível. E estamos, neste momento, estudando, então, o comportamento que muda e quais serão as tendências, e teremos um estudo novo dentro de 30, 60 dias. Ficarei muito contente em compartilhar com vocês. Perfeito. A gente agradece bastante a tua participação, então, Helena. Acho que a gente precisa estreitar esses laços. O turismo brasileiro precisa ficar próximo do que está acontecendo no mundo todo, né? Acho que a gente não pode se isolar aqui no Brasil e achar que a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Uma das principais propostas do SC Summit foi justamente juntar todo mundo que conhece muito sobre turismo, essas instituições, o que está sendo feito em outros países, e fazer as pessoas no Brasil, as instituições, abrirem a cabeça e pensarem um pouco fora da caixa também. Às vezes a solução é simples, né? E está implantada em outro local e, bem, vamos criar um movimento global para que isso aconteça. Muito obrigada pela